Olá, meus irmãos da Igreja Batista de Neves, tudo bem? Como é que estão todos? Tudo na paz aqui, graças a Deus. Estamos aqui em mais uma lição da IBD para poder estar sendo feita, lecionada em mais uma semana. E nessa oportunidade vamos estar falando um pouquinho sobre a lição 12, que fala sobre enfrentar adversidades quando às vezes a gente enfrenta difamações na vida. E muitas vezes na trajetória da caminhada, através do personagem que a gente vai falar hoje, a gente é difamado, a gente é caluniado, e às vezes a gente passa por adversidades, também pela questão da difamação, da calúnia. E é uma passagem muito conhecida da Bíblia, provavelmente todos já tenham lido essa passagem. Você que talvez que é visitante, alguém que não conhece o Evangelho pode estar assistindo esse vídeo, mas já deve ter ouvido de repente falar da passagem de Daniel, profeta Daniel, na cova dos leões. É um texto que está em Daniel capítulo 6. Eu vou estar aqui resumindo brevemente algumas coisas sobre a vida de Daniel. Como muitos de nós já conhecemos, Daniel ele foi um jovem que era hebreu, Ele era do povo de Judá, o povo sul, de toda a nação, do povo de Deus. E esse povo foi levado cativo para uma terra chamada Babilônia. Era uma terra, um império, muito forte naquela época, muitos anos antes de Cristo. E a Babilônia levou alguns jovens inteligentes, cativos, para servir em algumas coisas lá na sua cidade e tudo mais, no seu império. E Daniel ele passou por diversas experiências juntamente com seus amigos, onde Deus honrou os três. Nós conhecemos muitas histórias, como a fornalha e tudo mais, como o jejum de Daniel e seus amigos. E agora nos deparamos com uma passagem também muito conhecida, que é a passagem de Daniel sozinho, nesse episódio, nesse capítulo 6, onde ele é caluniado e é lançado depois na cova dos leões. Então, dando esse resumo, esse início, nós podemos ver que o próprio profeta Daniel ele tinha muita inteligência, sabedoria e principalmente intimidade com Deus, assim também como os seus amigos. Mas Daniel ele tinha essa questão especial de estar interpretando sonhos e tudo mais, uma outra habilidade que ele tinha, e o seu diferencial também de estar sempre, constantemente, tendo relacionamento com Deus, 3 vezes ao dia orando. E hoje nós vamos falar sobre alguns pontos que estão na revista Palavra e Vida, que fala sobre a questão da difamação. Bom, eu anotei aqui alguns pontos para poder não me perder, e resumir bastante essa lição, mas também de forma que a gente consiga entender, com bastante conteúdo. Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte: decida ter excelência de caráter. Esse é o primeiro ponto. E é justamente o que Daniel tinha. Daniel era uma pessoa íntegra, era uma pessoa de boa índole. Quando ele trabalhava no Império Babilônico, ele não deixava de ter o seu momento de integridade pessoal, com Deus e com ele mesmo. E isso era exalado através da sua vida. Isso era demonstrado naturalmente através do seu serviço, através das suas habilidades, dos seus dons que Deus concedeu a ele. E devido a Daniel ser assim, surgiram muitas coisas naquele episódio, em capítulo 6 e outros capítulos também, onde muitos dos que serviam aos reis anteriores, nesse episódio é o rei Dario, no capítulo 6, onde muitos dos líderes lá que estavam no Império de Dario, eles começaram a sentir inveja de Daniel, porque Daniel era uma pessoa íntegra, uma pessoa que sempre subia de posição por ser irrepreensível nas suas condutas, não perfeito, mas uma pessoa irrepreensível. E isso é muito importante a gente manter na nossa vida, a nossa integridade, aonde a gente vai, a gente trabalha, aonde a gente exerce algum tipo de papel, pode ser em casa, pode ser até na própria igreja. A gente tem integridade e a gente fazer com amor aquilo que a gente está exercendo, não fazer por um protocolo,
não fazer por uma obrigação, mas quando a gente coloca o amor, a nossa integridade ela é exalada naturalmente. E é isso que Daniel tinha como diferencial. E muitas vezes a difamação vinha para ele por ele ser assim, mas isso é só resultado dele estar no caminho certo. E assim também nós temos que pensar dessa maneira. Quando nós estamos no caminho certo e quando algumas adversidades desse tipo surgem, é porque nós estamos prosseguindo corretamente. E esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto, ele diz assim: decida manter o seu relacionamento com Deus. E é justamente isso que Daniel tinha também. Daniel ele tinha um hábito de orar ao Senhor 3 vezes ao dia, né? Em períodos específicos do dia. Era um hábito que Daniel tinha. E é uma pergunta que nós temos que fazer também. Será que nós temos também esse hábito, esse nível de contato, de compromisso, de ter intimidade com Deus ao longo da nossa semana, nos nossos dias? Isso já estava dentro dele. Era algo que ele buscava de necessidade fazer todos os dias. Tanto que quando surgiu lá um decreto, né, de uma forma assim muito trapaceira, podemos dizer assim, onde os líderes da Babilônia queriam prejudicar Daniel, tentaram procurar alguma falha para poder acusar ele e difamar o nome dele, os líderes logo procuraram nas leis, né, na lei do Deus Altíssimo, do Deus que a gente serve, algo que pudesse, né, Daniel pudesse quebrar, né, algum princípio. E lá os líderes lá colocaram um decreto para o rei Dario colocar um selo, né? Naquela época tinha um selo com anel, onde não podia mudar nada que foi decretado. E assim fez lá um decreto onde por determinado número de dias nenhuma pessoa podia orar para Deus nenhum, somente honrar o nome do rei. E foi exatamente essa pegadinha, né, que os líderes da Babilônia fizeram para poder pegar o Daniel. Mas sendo que Daniel ele manteve essa postura, ele não deixou de fazer nada, né, do que ele estava já de hábito de fazer. E muitas vezes a gente tem que se perguntar isso também: será que as circunstâncias da nossa vida que se abalam, às vezes a doença que surgiu, às vezes a violência, às vezes a calúnia, perseguições no trabalho e tudo mais, será que isso nos move de uma maneira que a gente perca o relacionamento com Deus? Ou mesmo na correria do dia a dia, mesmo nessas situações que a gente enfrenta, a gente lembra de ter o hábito de ler a Bíblia e de orar, de ter esse, não ritual, podemos dizer assim, mas essa comunhão que já está enraizada na gente. Isso é muito importante a gente manter, mesmo que as circunstâncias muitas vezes possam querer nos abalar. Mas esse hábito de intimidade com Deus não pode ser jamais negociado em nossa vida. Terceiro ponto é o seguinte: nós temos que decidir não ceder às questões dessa vida, quando muitas vezes tentam nos confrontar, tentam negociar conosco para que a gente ceda, né, os nossos princípios. E muitas vezes é assim. O Daniel ele manteve-se no seu padrão, como a gente comentou aqui agora. O Daniel ele manteve-se fazendo as suas orações, tudo mais. Quando surgiu a situação dos líderes perguntarem ao rei: "Ô rei, vive para sempre?" Não foi dito naquele decreto que nenhuma pessoa podia orar para Deus nenhum durante um período determinado de dias? O teu líder lá, que o Senhor constituiu maior, Daniel, ele fez isso. E isso não abalou o Daniel, né? Daniel ele foi para a cova dos leões, lógico, com medo, né? Mas não com perda de fé. Porque Daniel ele tinha integridade, ele sabia que Deus poderia livrá-lo daquela situação caso Deus quisesse. E o rei Dario ele ficou assim de uma forma assim, muito, podemos dizer, nervosa. Rei Dario ele ficou abalado por dentro, porque ele gostava muito de Daniel, gostava muito do seu trabalho, da sua integridade, de maneira que o rei Dario ele não conseguiu dormir, né, da noite para o dia, quando Daniel foi para a cova dos leões. E o final da história muitos de nós conhecemos, que Deus livrou Daniel da cova dos leões. E Daniel, ele, até essa trajetória de começo, tá lá na cova dos leões, e o final da história, Daniel ele não cedeu os seus princípios. E na nossa vida também a gente tem que seguir assim,
mesmo que a gente seja difamado, mesmo que tentam falar coisas contra a gente, fofocas e outras coisas mais, mas a gente tem que manter o nosso princípio de não ceder, não negociar o sangue de Jesus que nos lavou, que nos purificou, com as demais coisas dessa terra que são passageiras, temporárias, são coisas que muitas vezes tentam nos tirar do nosso alicerce, mas são coisas que vão passar, né? A pandemia vai passar, a violência constantemente está aí na sociedade, mas também passa. Deus, ele tem o controle de todas as coisas, e que a gente não possa se abalar por essas coisas, que a gente possa manter o princípio, mesmo que a perseguição venha em faculdade, mesmo que a perseguição venha na vizinhança, tudo mais, mas que nós possamos manter o nosso princípio e não negociar o sangue de Jesus por nada nessa vida. Então, esses são os 3 pontos da lição da EBD. Finalzinho da lição também tem alguns subtópicos, bem breve aqui, né? Confiar a nossa reputação em Deus, porque quando a nossa índole ela está em atividade, a nossa reputação ela está também sendo refletida, e confrontar gentilmente aqueles que nos caluniam. Ou seja, quando nós somos perseguidos, nós temos que saber, né, com toda a sabedoria, como contornar a situação, como reagir da forma mais correta e íntegra, assim como Cristo fez muitas vezes com os fariseus e tudo mais. Então, meus irmãos, essa é a lição dessa semana. Espero que muitos tenham saído daqui abençoados, que todos possam continuar assim íntegros, mantendo seu relacionamento com Deus e não cedendo às questões dessa vida. Tá ok? Fiquem na paz, grande abraço e bom fim de semana. Deus abençoe.